Olá e seja muito bem-vindo ao Como Se Fosse Fácil. Esse é nosso podcast de empreendedorismo com o pé no chão. Eu sou o Fernando. E eu sou a Maju. E nosso tema de hoje é... Diferenças geracionais. polêmico. Tema super polêmico. Tô até com medo. Ele gera conflitos não só no âmbito do empreendedorismo, dentro dos ambientes de trabalho, mas tudo quanto é lugar, na internet, assim, é um caos. É uma questão. Então hoje a gente vai falar sobre boomers, sobre geração X, o que eu acho que é a geração esquecida, sobre milênios, sobre geração Z e até sobre geração alfa. Mas antes de qualquer coisa, vamos continuar alimentando a nossa tradição. E eu te pergunto... Nossa, cheguei a assoviar nessa. Espero cortar isso na edição. Eu te pergunto, qual é a sua obsessão da semana? Minha obsessão da semana vai ser uma coisa que vai dar muita raiva em vocês. Ai. Eu vou fazer aquela coisa clássica de influencer que não sou, que é... Minha obsessão da semana é nosso último projeto que eu não posso falar o que é. Achei sacanagem, tá? Eu achei sacanagem, mas que eu vou mentir. Eu só penso nisso. Eu durmo, eu deito, estou sonhando com isso, pensando em como fazer, nas coisas logísticas. O meu tempo está inteiro sendo comido por esse projeto, mas ele me dá uma realização muito boa, então me faz feliz. Eu sei o que é, então eu fico feliz de escutar isso, mas eu acho que você devia dar pelo menos um teaser pra quem tá escutando. Ah, mas dá um medo, sim. É um projeto muito legal. Que tem a ver com crianças e tem a ver com um produto e modular. Acho que pode ficar por aí. Acho que pode Tá ficar bom, por né? aqui. Acho. E qual é a sua obsessão da semana? Eu gostaria que fosse diferente, porém eu vou dizer que minha obsessão dessa semana é Balatro. Ah! Você sabia que eu ia falar isso, né? Não, pior que não, eu não tava esperando. Então, tem a ver um pouco com o nosso tema da semana passada, mas Balatro é um jogo, um videogame novo que eu considero super inovador, que ele basicamente pegou o poker e colocou de uma forma digital com diferentes modificadores que você pode aplicar ao seu jogo que fazem ele ficar de uma forma muito divertida. E ele funciona em um sistema que o pessoal chama de roguelike, que é que você vai passando por uma jornada ali, por várias fases, eventualmente você perde e você vai começar de novo. Só que quando você começa de novo, você obviamente já adquiriu um bocado de outras habilidades ali, tanto na sua capacidade de jogar, quanto ali dentro do jogo em si. E eu achei muito inovador, eu acho que tem a ver com o nosso episódio da semana passada. E sei lá, é genial. Eu acho que você esqueceu de falar uma parte muito legal, que é que ele taca umas cartas aleatórias no meio do poker. Sim, não é só carta de baralho tradicional. Você pode ter, tipo, um eremita do tarô no meio do seu baralho de poker. E isso é uma coisa normal no jogo. É genial, fala sério. É, bem legal. Eu não joguei não, mas eu achei a ideia bem legal. Vamos falar então do conflito geracional, né? Vamos falar sobre o conflito geracional. Eu acho que a primeira coisa que eu queria começar falando é que a gente precisa estabelecer uns termos aqui e algumas datas só para ter de referência. Essas datas, assim, dependendo da fonte que você for ver, isso vai mudar um pouco. Mas ali, tá mais ou menos ali como que eu posso falar? Tipo, dentro dessa... Existe uma aceitação social ali meio flexível, mas é mais ou menos isso. Isso, exatamente. Então, a primeira geração que a gente vai falar é a geração mais xingada da internet, que são os Baby Boomers. Baby Boomers são uma geração que vai de 1946 até mais ou menos 1964. Então... São os nossos queridos 60 mais de hoje. São os nossos queridos 60 mais de hoje. E depois o Geração X, que são frequentemente chamados de boomers, gente. Eu vejo isso assim... o tempo todo. É o tempo todo. Porque são a galera que hoje tá ali nos 50, 40, por aí, que são a maioria dos chefes da minha geração e da geração dos millennials, e que eles são chamados de boomers o tempo inteiro, mas eles são geração Z, gente. Então, geração X. Geração X, eu estou confundindo. Isso vai acontecer mais de uma vez nesse episódio. Eu estou confundindo o tempo inteiro. A geração X, estou falando que eles são esquecidos, que até eu erro o nome deles.
Geração X, coitado. E a geração dos meus pais, que é a geração de 65 até 1980. Então, vou tentar fazer o esforcinho de não esquecer que é geração X, mas se eu posso falar geração Z, sem querer. Eu vou tentar te corrigir. Ele vai tentar me corrigir, mas eu peço perdão. E depois, outra segunda geração mais xingada da internet, que eu acho, que é os millennials, que, em tese, nessa categoria aqui, é a nossa geração, mas acho que a gente é baby millennial, eu vou explicar por quê. Que os millennials são de 1981 até 1996. Eu e o Fernando nascemos em 1996, mas a gente nasceu no finalzinho de 1996, eu nasci em outubro, ele nasceu em setembro, então a gente fica ali bem na transição entre os millennials e a próxima geração. Então, em tese, nós somos millennials, mas estamos ali nessa cúspide, assim, entre as duas coisas e temos Relações e habilidades e características da geração Z também. Também, exatamente. E aí, já dando um spoiler, que a próxima geração que a gente vai falar é a geração que nasceu a partir de 1997 até 2012, que é a geração Z, que a gente também fala muito na internet. E a próxima geração que a gente vai começar a falar um pouquinho, mas não vai falar tanto, porque é uma galera que ainda não entrou no mercado de trabalho, mas que tá ali já tendo uma grande presença na internet, que é a geração alfa. Que é de depois de 2012. Que é de depois de 2012. Eu acho que já tem um fim pra geração alfa, mas eu não anotei aqui, então foi mal. Eles não são tão importantes pra essa discussão de hoje, assim, quanto essas outras gerações, mas eles vão aparecer aqui de vez em quando. E acho que é importante fazer essa delimitação, assim. E aí eu queria fazer uma pergunta pros nossos ouvintes, que é: de qual geração vocês são, nessa categoria assim que a gente falou, e se vocês se identificam com a geração de vocês. Eu e o Fernando, a gente tem uma pequena diferença, que é, ele tem uma irmã mais velha, millennial, 100% millennial, e eu tenho uma irmã mais nova, que eu considero 100% geração Z. Então, eu sou um pouquinho mais puxada pra geração Z, e eu acho que ele é um pouquinho mais puxado pra millennial. Concordo. Mas a gente tá ali nessa transição, assim, que nenhum nem outro, eu acho, no final. Aí eles ficam brigando na internet, a gente fica rindo. Porque eu acho bobo as duas coisas. Mas é curioso isso, né? Por que você acha que a gente tem esse tanto de conflito entre gerações? Vixe, eu não sei. Eu acho que isso é uma questão que me aflige há muito tempo. Eu era uma criança muito pensativa. Eu ficava muito quieta, eu assim, sempre fui aquela criança tímida que não fala com ninguém e tudo mais, mas é porque eu tava pensando demais. Tem hora que eu fico assim, meu Deus, eu ficava pensando umas coisas que não era pra criança estar pensando. E uma das coisas que eu pensava é que eu achava injusto a forma que os adultos tratavam crianças. E aí, desde que eu era criança, eu comecei a fazer promessas pra mim mesma. Que era que quando eu fosse adulta, eu não ia ser uma adulta chata. Então, eu não ia tratar criança do jeito que eu não gostava de ser tratada, eu não ia ter essa rixazinha de geração e tudo mais. E aí eu comecei a dar uma pesquisada sobre isso, assim, já antes desse episódio. Você acha que já devo falar sobre isso? Eu acho que sim. Então, com essa minha angústia infantil precoce de por que as gerações todas acham que a próxima geração vai ser o fim do mundo, eu fui dar uma pesquisada sobre isso, não agora, isso é uma coisa que eu já tinha pesquisado antes na vida, mas dei uma retomada agora pra esse episódio, que é por que as gerações acham que a próxima geração vai ser o fim do mundo. E isso eu descobri que não é uma coisa de agora. Eu, quando era mais nova, não sabia disso, achava que isso era por que meus pais acham que minha geração é horrível, sabe? Ficava com essa revolta, assim, adolescente. E eu descobri que isso é uma coisa que sempre existiu. Tanto que uma das primeiras coisas que me chamou muita atenção é que meus pais ficavam falando: você só fica no computador, sai desse computador. E aí hoje em dia os pais falam pros meninos: sai da frente desse celular, fica o dia inteiro no celular. E a geração anterior a mim era: sai da frente dessa televisão. E aí eu dei de cara com uma imagem de um jornal, com uma fotografia super antiga, acho que de Nova York, se eu não me engano, de uma galera no metrô, todo mundo lendo o jornal, e eu acho que a chamada, assim, da reportagem era: por que ninguém se interage mais e todo mundo fica só lendo o jornal? O que pra gente é engraçadíssimo, né? Uhum. Tipo, é cômico pensar que as pessoas estavam criticando pessoas que estavam lendo, porque na nossa geração é tipo assim, se eu tivesse lendo um jornal, minha mãe ia estar
fazendo Batendo uma festa, palma, batendo né? palma, não reclamando, mas as pessoas reclamavam. E aí a gente foi dar uma pesquisadinha de por que que a gente sempre vai achar que a próxima geração é uma geração errada e ruim. E, assim, tem muita teoria sobre isso, tem muita informação sobre isso. Isso é um fenômeno super comum. Tem até uma chargezinha de 1950, gente. Tipo assim, não é uma coisa nova, das pessoas criticando o fato de que sempre vão achar a próxima geração a pior geração do mundo. E é basicamente, assim, resumindo muito o que eu li nesse artigo, é um artigo da Forbes, que eu acho que a gente pode até deixar na descrição, que também é um artigo antigo, de 2012. Então, voltando à nossa tese de que não 2012 já tá antigo. 2012 já tá antigo, infelizmente. Mas eles falam que até os 35 anos de idade, a gente vê as coisas que surgem no mundo como o mundo em que a gente viveu, assim, o mundo em que a gente nasceu. A gente entende ali como o que é o normal, o que é o padrão, e o que surge de novo, a gente ali tá empolgado, a gente enxerga naquelas coisas possibilidades de carreira, e que depois dos 35 anos, quando as pessoas costumam começar a ter filhos, a gastar, investir na criação das crianças mais novas e... Parou um pouquinho com a perspectiva de aventuras. Isso, no mundo, né? Eles até chamam isso de essa janela dos 15 aos 35 anos de janela aventureira, assim, das pessoas, em que elas estão mais dispostas a lidar com aquilo que é novo, e que depois desses 35 anos a gente começa a ser um pouco mais pessimista, assim, com aquilo que é novo, porque não é, entre aspas, do nosso mundo, né? Então a gente tem essa tendência de achar que aquilo que vem depois vai, assim, ser o fim do mundo total. Então as coisas da próxima geração, os hábitos da próxima geração, a cultura, o que eles estão consumindo, após os 35 anos, a tendência é a gente achar que isso vai ser ruim. E eu comecei a perceber uma tendência nessa em mim, que foi uma coisa que me deu muita raiva, porque eu fiz essa promessa pra mim mesma, né? Quando eu era adolescente, eu não vou ser a adulta chata que vai achar a próxima geração, tipo, o fim do mundo. E aí eu comecei a me irritar com o adolescente, falar, meu Deus, eles não sabem nada, eles não sabem um Word, não sei o quê, nunca fizeram um código HTML, nunca baixaram uma música no 4Shared, e agora ficam aí, sabe? Assim, todas essas coisas. Tem que ter cuidado com isso aí. Tem que ter cuidado com isso aí, isso é um ponto que a gente vai entrar. Mas isso é uma coisa natural. Eu acho que esse é o ponto... Faz muito sentido. Você gastou né, um período ali de mais de 30 anos construindo uma visão de mundo. E aí, depois que você acha que você sabe o que é o mundo, como que é a vida, como que as coisas se desenrolam, surgem novos parâmetros ali dentro dessa equação. Eu acho que é normal rolar um estranhamento. Mas ter consciência disso é um bom caminho pra gente manter a mente aberta, porque é novo depois que a gente fica mais velho, né? Com certeza. E eu acho que a gente pode falar um pouquinho sobre... Porque acho que a gente já começou a falar por que é tão difícil, assim, esses conflitos. Mas acho que o ambiente de trabalho também é como se você pegasse dois indivíduos que são muito diferentes e colocasse ali num coliseu. É muito fácil de surgir conflitos em relação a isso. Tipo, briguem, se matem, tô brincando. Mas, assim, é um pouco isso. Então, a gente tem... Acho que a outra coisa que é importante falar é que cada geração ela tem ali comportamentos parecidos por conta do mundo em que ela viveu e cresceu. Né? Isso, exatamente. Então, cada geração ele tem algumas características em comum, mas é claro, gente, que as pessoas são indivíduos e elas vão ter comportamentos individuais, né? Não vão ter a ver ali com necessariamente a geração, vai sempre ter uma galera que vai sair ali da curva, mas esses comportamentos geracionais, eles costumam ter um pouco a ver com como a galera ali cresceu. Então, uma coisa é que os boomers, a gente costuma falar que eles preferem e-mail, e aí o caso dos millennials, né, preferem chat, e aí os geração Z já começam a mandar áudio, e eu esquecendo o geração X de novo, mas eu acho que eles estão ali meio no meio, né? Acho que eles são do WhatsApp também. Eles são do WhatsApp também. Só acho que um pouco a etiqueta do WhatsApp deles é um pouco diferente da nossa. Eu acho também.
eu acho. E eu acho que a gente pode entrar um pouquinho numa coisa que a gente estava discutindo agora antes de começar a gravar, que é o que a gente acha que tem diferente na relação do trabalho de cada geração. Nossa, esse assunto é muito extenso. Eu acho que a geração dos boomers e, de certa forma, a geração X também tem uma visão do trabalho como algo muito dignificante, de alguma forma, e algo muito, aspas, bastante aspas, mas algo meio sagrado, assim. Tanto que existe toda uma cultura de fidelidade à empresa, as pessoas querem entrar naquela empresa e continuar ali, crescer ali dentro, e tem uma relação que eu não diria tanto que é de respeito com quem é superior a ele ali dentro, mas eu acho que fica entre o respeito e a submissão de alguma forma, não de uma forma pejorativa, mas fica ali mais claro, mais implícito que existe uma hierarquia mais rígida entre as pessoas que estão ali dentro. E o trabalho vira uma coisa que consome um tempo e um espaço dentro da vida da pessoa que é muito grande, que é uma característica que a gente não necessariamente vai ver nas gerações que estão abaixo delas, né, em idade. E eu acho que isso gera muitos conflitos, inevitavelmente, porque a visão e o valor que essas pessoas têm acerca do trabalho, de estar ali dentro daquela empresa, são muito diferentes. E uma coisa que a gente discutia aqui hoje mais cedo é que a proporcionalidade do trabalho dentro da vida de uma pessoa em relação às coisas que ela quer construir, por exemplo, eu quero construir um patrimônio, eu quero ter uma casa, eu quero ter um carro, eu quero, sei lá, eu quero viajar, sabe? Todas essas coisas, elas entram dentro de um certo custo de vida, né, que a gente tinha discutido antes, que antigamente esse custo de vida era muito mais barato do que ele de fato é hoje. Então, meio que a visão do trabalho e do que você recebe por ele ficou um pouco distorcida, porque antigamente uma pessoa recebia um salário normal e pensava, não, tudo bem, pode ser que meu trabalho não seja tão legal assim, mas eu tô comparecendo, eu tô fazendo esse trabalho porque ano que vem eu vou começar a construir minha casa, vou comprar um lote, o que seja. E hoje, essa realidade é muito distante de quem começa a trabalhar, mesmo que exista alguma proporcionalidade nos salários e tudo mais, e eu acho que talvez nem exista tanto assim, né? Mas eu acho que essa visão de estou trabalhando para construir alguma coisa, ela é muito distante das gerações mais novas. E isso acaba sendo muito prejudicial na relação entre essas gerações. Eu lembro de um caso que você me contou que aconteceu com você, então acho que você deveria contar, mas de um chefe que se frustrou ali de alguma forma com o pessoal fazer estágio e tudo mais, se comparou com a situação que seria dele. Eu acho que eu vou deixar você falar. Eu acho que esse caso era o seguinte, era um chefe que eu tinha, que ele era claramente geração X, e o escritório que ele trabalhava era um escritório que era muito longe da minha casa. E ele me pagava até um salário bacana, assim, que na época eu recebia um salário mínimo pra fazer estágio, trabalhava só 4 horas por dia, então era assim, comparado aos outros estágios, assim, que a galera, dentro da arquitetura isso é bom. Dentro da arquitetura isso é bom, mas eu gastava muito com deslocamento, porque era muito longe da minha casa, e aí eu tinha que pegar um ônibus até um certo local, e esse ônibus não chegava perto do escritório, e não tinha como eu ir a pé desse lugar que o ônibus chegava até o escritório. Então eu tinha que pegar um Uber desse lugar que eu chegava até o escritório. Então eu tava gastando boa parte do meu salário que eu tava recebendo com transporte.
E quando eu fui sair desse escritório, não foi só por isso, gente. Mas eu também não vou entrar no porquê que eu quis sair. Não é o caso. Não é o caso. Mas ele me perguntou por que eu quis sair. E como eu não tava muito afim de entrar em o porquê que eu queria sair, em todos os detalhes, eu acabei apontando esse fato de que era muito longe da minha casa e tudo mais. E aí ele me criticou, assim, falou que ele tava com dificuldade de arrumar pessoas pra trabalhar, que ninguém queria. Eu falei, mas é porque aqui é muito longe e tudo mais, do centro e tal. E é difícil de chegar. E aí ele me falou, mas quando eu era novo, se eu tivesse arrumado um estágio na China, eu iria todos os dias e tudo mais. E eu acho que, assim, um pouco de dificuldade de entender que pra mim não era só porque o estágio não era bom, não tava me acrescendo, mas é porque tava sendo prejudicial financeiramente pra mim, assim. Eu tava pagando pra trabalhar, vamos ser bem sinceros, eu estava pagando pra trabalhar. E eu acho que a gente pode pagar pra trabalhar, dependendo do... Você tá ali fazendo um estágio, tá começando sua carreira, mas aquilo ali tem um certo limite. A gente tem despesas, a gente tem coisas, e o custo de vida que a gente tá lidando atualmente é muito alto. Então, acho que essa questão do custo de vida que o Fernando falou é que eu vi um vídeo recentemente que estava comparando ali o que ele chamava no vídeo, assim, de luxos versus custo de vida. E que muitas vezes o pessoal dos boomers da geração X acha que a nossa geração não consegue comprar uma casa, não consegue comprar um carro porque fica gastando com coisas supérfluas. Então, gastando com televisão, gastando com computador, gastando com telefone novo, gastando com iFood, gastando com, entre aspas, luxos, e que se a gente não gastasse com isso, a gente poderia comprar uma casa. Mas que esse cara tava fazendo uma conta e que, realisticamente, mesmo se a gente não comprasse televisão, se a gente não comprasse um computador, um celular, a gente ainda assim não conseguiria comprar uma casa. Porque na época em que essas pessoas estavam começando a trabalhar, então os boomers de geração X estavam começando a trabalhar, a entrada de uma casa, por exemplo, equivalia a, tipo, 2 televisões, alguma coisa assim, se eu não me engano. E que hoje em dia você precisa, tipo, sei lá, 20 televisões pra poder dar uma entrada numa casa. Eu lembro dos dados. Na verdade, são lembra? 200. 200 televisões? O que ele comparou na conta dele foi 200. E era um cara americano, né? Então é outra realidade. Mas assim, querendo ou não, a gente pode transpor um pouco. E entender que são realidades de mundo muito diferentes, assim. Então que pra gente, comprar um celular pedacinho ali ínfimo do que a gente tá no nosso salário, dividido em 18 vezes, sem juros e não sei o quê. E tudo bem, mas pra pessoa que 2 televisões valiam uma entrada de uma casa, realmente comprar um celular caro parece um luxo. Então, são visões de mundo muito diferentes e que geram ali muitos conflitos, porque os valores passam a entrar em conflito mesmo, assim. Acho que outra coisa muito importante é que eu peguei o livro do Tim Ferriss. Tim Ferriss escreveu esse livro que ficou muito famoso, assim, nesse campo de empreendedorismo, que chama Trabalhe 4 horas por semana, ou então, em inglês, The 4-Hour Workweek. E nele, ele fala sobre um novo jeito, assim, de viver, ou o que ele chama de novos ricos, que seria, tipo, a pessoa que não tem grana, mas que ela tem flexibilidade e... O que mais que ele fala? Basicamente, ele fala de pessoas que não estão usando o seu tempo como maior forma de ganhar dinheiro. Isso. E não necessariamente são pessoas que estão milionárias, mas que elas sabem usar o seu dinheiro e fazer ele render. Né, exatamente. Mas esse é um livro de 2007, e aí eu tava lendo ele, eu tô bem no início dele ainda, mas ele falou uma coisa de aposentadoria. Ele tava meio que tentando, assim, convencer você de comprar a ideia dele. E aí um dos pontos que ele fala é assim, mas se a aposentadoria não fosse uma possibilidade, o que você faria? E ele tá falando justamente com os geração X e os milênios mais velhos, porque pensa 2007... milênios eram muito novos na época ou estavam começando ali no mercado de trabalho. Então, era uma galera que era um pouco mais conservadora e tinha ali a aposentadoria como eu vou fazer esse esforço, eu vou trabalhar nisso aqui, mas pra poder viver, tipo, minha vida perfeita depois que eu aposentar. E aí ele fala, o que você faria se a aposentadoria não fosse uma opção? E aí ele cria todo o argumento dele de que se a aposentadoria não fosse uma opção, você ia querer viver a sua vida naquele momento. Então, você ia querer aproveitar, você ia querer fazer viagem, você ia querer fazer as coisas que você quer. Você não perderia seu tempo, entre aspas, num trabalho que não te satisfaz. E eu acho, e uma coisa que me fez dar uma virada de chave, assim, me deu uma acordada, é que, assim, querendo ou não, a gente
Baby Millennials e geração Z, a aposentadoria não é muito uma opção pra gente. Não tem tanto essa perspectiva, Não né? tem. De um dia eu vou parar de trabalhar e vou só curtir. Exatamente. Então a gente tem a visão que ele tá defendendo no livro é um pouco compulsória pra gente. A gente precisa conseguir aproveitar a vida agora, porque não tem uma perspectiva de, daqui 30 anos, 40 anos eu vou parar e vou curtir minha vida, vou comprar uma casa na praia e vou morar lá feliz. Acho que não só isso, mas todo o contexto cultural que as novas gerações, e a gente está incluso nisso, vivem, esse negócio de redes sociais e toda a velocidade da informação é outra. Então, a velocidade das expectativas, da gratificação, ela é muito mais rápida. Então, para muitas pessoas, simplesmente não vai fazer sentido. Eu vou me matar de trabalhar aqui por 20, 30, 40 anos para eu poder curtir depois. Sabe? Isso não vai fazer muito sentido para a cabeça das pessoas que cresceram tendo gratificação muito rápida. É uma outra visão de mundo. E eu acho que é isso que causa muito conflito. E assim, por mais que a gente tá aqui falando de ser millennial / geração Z, a gente também entende que essas gerações também têm defeitos. Eu acho que essa questão de ser muito imediatista, querer tudo muito agora, muita gratificação pra agora e não entender que as coisas levam tempo é uma coisa complexa de lidar. Isso raramente acontece no mundo do trabalho. A maior parte do tempo você tá trabalhando com projetos a longo prazo, as coisas se enrolam, muitos prazos não vão ser atendidos e é isso, assim, né? Não tem muito o que fazer. E até o próprio empreendedorismo, pra gente, é um dos maiores desafios ter essa paciência de entender que as coisas, elas não vão acontecer na hora que a gente quer e no tempo que a gente quer. Às vezes a gente tem uma expectativa ali de como que as coisas vão funcionar, ou a gente se frustra porque a gente falou assim, mas me falaram que se eu estudasse, fizesse uma boa faculdade, eu ganharia bem, e a gente tá aqui chegando e descobrindo que não é bem assim. Então, eu acho que isso gera muito frustração e acho que dificulta um pouco, ou dificulta muito, a relação com essas gerações mais novas, assim. A gente tá um pouco botando ali millennials e geração Z como uma coisa, e boomers e geração X como outra, mas tem suas especificidades, assim. Mas eu acho que é importante, assim, a gente tem isso em mente, que são visões de mundo diferentes, e que são prioridades diferentes. Eu acho que você falou uma palavra mais cedo, não tô lembrando se isso foi durante o podcast ou se foi antes, mas você falou propósito. Eu acho que o propósito do trabalho pra galera mais velha é assim. Inclusive o Tim Ferriss fala isso frequentemente. Ele critica o fato de que a sua identidade é seu trabalho. Então as pessoas perguntam tipo assim, mas você faz o quê? E aí a pessoa responde, eu sou advogado, eu sou arquiteto, eu sou médico. E aí ele critica isso e fala, tipo assim, por que que o seu ser é definido... Atrelado ao trabalho, né? Isso não existe assim... Existe nas gerações mais... Mas é bem menos. Mas é muito menos frequente. E eu acho que existe uma visão mais funcional do trabalho, tipo assim... Eu vou trabalhar, vou fazer isso, vou estar nessa empresa de tal em tal hora, ou vou fazer essa entrega para que eu receba meu salário, receba meu din-din ali no final do mês, para fomentar a vida que eu quero viver. Então eu vou trabalhar não porque eu acredito na causa nobre que existe por trás do trabalho, não porque eu acredito que eu quero ser o mais bambambam do meu campo. Eu vou trabalhar porque isso me permite viver a vida que eu quero. Essa visão é muito mais frequente nas gerações mais novas do que nas gerações mais velhas. Eu acho que é uma lógica bem diferente. Eu acho que isso gera muitos conflitos, assim, dessa motivação. A motivação, muitas vezes, do trabalho da galera mais nova eu vou fazer isso aqui porque eu quero meu dinheiro para poder conseguir fazer o que tô realmente a fim de fazer. Isso entra naquela questão toda que teve um alvoroço da mídia e tal, falando sobre o tal do quiet quitting. Acho que a gente pode explicar pra galera que nunca ouviu esse termo, o que é quiet quitting. Quiet quitting é basicamente você se delimitar a fazer única e exclusivamente aquilo que você foi contratado para fazer e não se flexibilizar para mais nada por fora daquilo que seu trabalho demandar.
Então, por exemplo, se eu fui contratado para trabalhar de 8 às 18, pode ser 18h30. Eu não vou responder um e-mail. Se chegou o e-mail 18h30, não é problema meu. Isso é o tal do quiet quitting. O quiet significa quieto ou silencioso, e quitting é demissão. Então, tipo, uma demissão silenciosa, assim, numa tradução literal, mas que a gente ouve muito um ditado em português que é assim, salário mínimo, esforço mínimo. Isso. É um pouco essa lógica, assim, que vem se popularizando entre essas gerações mais novas, de que eu estou fazendo isso por um único motivo, que é de ganhar meu dinheiro. Ali. E quando você chega com essa mentalidade para interagir com uma pessoa que acredita que o trabalho é a coisa mais importante do mundo, vai dar problema. Porque se chegou uma demanda 7 horas da noite pro seu chefe, que acredita que o trabalho é a coisa mais importante do mundo, ele vai te mandar mensagem, ele vai te ligar para tentar interagir com você e falar, não, mas essa entrega é importante, tem que sair amanhã, o cliente está esperando e tal. E você, com essa visão de mundo, de que o trabalho está sendo ali só uma forma de você ganhar seu dinheiro, você não vai se importar com isso. É esse que é o ponto do propósito. O propósito para essas duas pessoas é diferente. O propósito de um essa é a coisa mais importante do mundo, estamos fazendo uma diferença no mundo, estamos melhorando o mundo. E o propósito da outra é exercer minha função para ganhar meu salário. E tá tudo bem. Não tem nada de errado com isso, né? E eu acho até que vira uma questão moral também. Tipo, a galera mais velha, que tem esse peso todo, assim, no trabalho, entende que a galera que não se importa tanto, tipo, é moralmente inferior e tudo mais. E isso é uma questão, assim, que não é... Eu, particularmente, não acho que é uma questão de ser moralmente inferior. São só questões de prioridade diferentes, gente. E assim, realmente, quando você não tá dando conta de bancar seu custo de vida, tipo, mandar responder uma mensagem às 7 horas da noite não é sua prioridade, sabe? Não mesmo. Então, tem várias questões, assim, sociais que a gente não tem tempo nem, né, de entrar, questões geracionais que eu acho que complexificam essa questão ainda mais, mas eu acho que ter consciência desse problema ajuda muito a melhorar. Ou desse problema não, dessa diferença, ajuda muito a melhorar essa convivência, assim. Entender que são visões de mundo diferentes, são objetivos diferentes, ajuda ali a não ter tanto esses problemas de convivência. Então, se eu sei, por exemplo, que eu vou, daqui a alguns anos, ter uma visão diferente, um pouco mais pessimista do mundo, e que eu vou provavelmente querer achar que meus estagiários são tudo preguiçosos e são o fim do mundo, eu vou parar um pouquinho e pensar, calma, não é bem assim, e eu preciso trabalhar nessa minha visão, e entender que as coisas mudam e que isso não necessariamente é uma coisa ruim e não leva ao apocalipse como a gente vai tender a pensar, assim. Eu acho que isso é importante. E ao mesmo tempo a galera mais nova também tem que entender que aquela pessoa não cresceu com a mesma visão de mundo que você, e que tem horas que vai gerar esses conflitos e que é importante você escutar e que também você tem muito a aprender com as pessoas, né? Uhum. Então, e ver também que as pessoas não são só, como que eu posso dizer, tipo, um caminho ali pra você alcançar, sabe? Que você também pode aprender ali naquele ambiente, que aquilo pode ser positivo, que não é só pra ganhar dinheiro, né? Você pode ter desenvolvimento pessoal, mesmo que você não goste da função que você está exercendo. Você pode aprender outras coisas que são além da habilidade técnica daquela posição que você se encontra. Para mim, esse é o ponto dessa conversa como um todo. Eu acho que, independente de qual geração você seja e de qual posição você esteja, é importante ter em mente que as pessoas cresceram e se desenvolveram com uma visão de mundo que necessariamente vai ser diferente da sua. E que tá tudo bem, vai ter conflito de comunicação, vai ter conflito de prioridade, mas é importante entender isso para poder trabalhar juntos de uma forma harmoniosa. E eu acho que, assim, a gente fala muito sobre isso na nossa empresa, que é que a gente tem a habilidade da tecnologia no momento. Então, a gente está com as tecnologias mais recentes, justamente porque a gente está ali abaixo dos 35 anos,
tendo visto tudo isso como o nosso normal. Mas a gente também entende que a gente não tem habilidades que pessoas mais velhas têm. Então, quando a gente vai fazer propostas para clientes mais velhos ou conversar com eles, a gente fala: a gente sabe que vocês têm a experiência de lidar com cliente, a experiência de lidar com outras pessoas, experiências comerciais, soft skills, coisas que a gente ainda não desenvolveu. Mas a gente também pode proporcionar para vocês a questão da tecnologia, que vocês, ocupados com as coisas que vocês foram desenvolvendo, não puderam alcançar. E a gente sabe que em algum momento a gente vai estar nesse mesmo barco. Exatamente. Então, acho que ter essa consciência ali é muito importante, assim, de saber que esse conflito geracional existe, ele é uma realidade, ele sempre vai ser uma realidade, e que que é parte da sua função, principalmente de função como gestor, eu acredito, de conseguir lidar com esses conflitos de uma forma mais harmônica mesmo. Acho que a gente pode ficar por aqui, né? Acho que a gente pode ficar por aqui. Então, pessoal, se você curtiu esse episódio, manda para aquele amigo que vive reclamando do chefe antigo, ou então para aquele amigo que reclama do estagiário que só fica o dia inteiro no TikTok, e comenta no nosso Instagram pra gente continuar essa conversa. Avalia nosso podcast. A gente está agora em todas as plataformas de áudio e também no YouTube. E nos veremos no próximo episódio do Como Se Fosse Fácil. Muito obrigado e até a próxima. Até a próxima.